Boa noite. Como vocês estão? Como é que vocês estão na quarentena? Tudo jóia? Ah, já tô vendo as pessoas entrarem. Bruna, Renato, Davi, algumas pessoas já estão me acenando. Oi, tudo bem? Que legal ter vocês aqui, legal, tô gostando, tô satisfeita. Atrasamos um pouquinho, mas vamos começar a falar. Boa noite, Bruna Terra. Boa noite, Elton. Boa noite, Esdra. Que bom ver vocês aqui na live. A live sobre Mary Del Priore, um fenômeno da escrita histórica para o grande público. Boa noite, Isabela. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Ih, já começou cedo, os corações. Ah, legal. Boa noite, Jordana. Pois é, gente, não vamos nos atrasar. Vamos falar agora de Mary Del Priore. Ela que é o fenômeno da escrita histórica para o grande público. Pois é, Mary Del Priore é nascida em 1952, no Rio de Janeiro, e ela é uma historiadora que fez doutorado na USP, tem pós-doutorado na Universidade Francesa e também é pedagoga, né? Poucas pessoas sabem da formação pedagógica de Mary Del Priore. Como é que eu vou falar dessa grande celebridade da história para o grande público, né? Como é que eu posso falar? Gente, legal, vocês estão aí, Vanessa, Jordana, legal, legal. E como é que a gente pode falar, então, dessa historiadora? Eu resolvi falar a partir da mitologia grega. Que, professora? Você vai falar através da mitologia grega sobre Mary Del Priore? Sim, vocês vão entender por que eu vou falar da mitologia grega. Existe uma musa da história chamada Clio. Clio, filha de Zeus, com a deusa da memória, ela segura na mão direita um livro e na mão esquerda uma trombeta. Ou seja, o conhecimento histórico ele não pode ficar fechado dentro de muros. Ele precisa ser alardeado com uma verdadeira trombeta. Esse é o símbolo da musa da história. Um livro na mão e uma trombeta na outra. Trombeta para alardear o conhecimento histórico para toda a sociedade. E por que eu estou falando de Clio? A musa da história, a musa da criatividade. Eu estou falando de Clio porque a Mary Del Priore é a nossa musa. É a musa contemporânea da história para o grande público. E os corações estão subindo. Tem 11 pessoas na live. Muito legal, eu amo esses corações, eu fico super alegre quando eu vejo esses corações borbulhando aí na tela. Então, nós vamos falar de uma historiadora que tem mais de 30 livros publicados, é uma historiadora que vive em simpósios e divulgações de seus livros, e é dela que nós vamos falar. A Mary Del Priore, ela tem um tipo de escrita muito ligado a uma vertente da história chamada História da Vida Privada. Todo mundo aqui já ouviu falar de História da Vida Privada, né? História da vida privada é uma linha de pesquisa e de escrita histórica que vem da nova história. Sabe a história lá do Zanardi, lá da de 1929, que vocês conhecem? Pois é, a história da vida privada, ela vem de um outro movimento ligado à escola do Zanardi de 1929. Ela vem da nova história da década de 80 do século 20. Dentro dessa nova história da década de 70, da década de 80, do século 20, nós temos a história da vida privada. Os grandes arautos da história nova, né, inclusive da história da vida privada, é Le Goff e Dibir. Né? Todo mundo aqui já ouviu falar de Dibir, grande medievalista, autor do Ano 1000, Guerreiros e Camponeses, obras grandiosas da história medieval. Corações! Né? E Le Goff é outro arauto fantástico aí da nova história da Idade Média, escreveu livros como A Bolsa e a Vida, livros como Imaginário Medieval, são eles os epígonos, os arautos da nova história.
E a história da vida privada tem alguns temas específicos, como família, como criança, como gênero, como práticas sexuais, né? Ou seja, como lazer. Existem vários temas que pertencem ao universo da vida privada das pessoas que são estudados pelos pesquisadores. E a Mary Del Priore, ela é essa historiadora, né, que tem um livro na mão e a trombeta na outra, é a nossa Clio contemporânea, a nossa Clio atual, a musa da história. Ela vai desenvolver todo um trabalho em cima de uma história da vida privada, que é uma linha de historiográfica, né? Então, na verdade, ela tem mais de 30 livros publicados, ela tem uma paixão pelos personagens da família imperial. Vários livros da Mary Del Priore são sobre os personagens da família imperial no Brasil. Aliás, ela mora na cidade que tem tudo a ver com a pesquisa dela. Ela mora em Petrópolis, né? Não tem lugar melhor para Mary Del Priore morar do que Petrópolis, porque ela escreve muito sobre os personagens da família imperial e mora na cidade imperial, que é a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de algumas dessas obras, porque a Mary Del Priore, ela foi premiada com Jabuti, ela foi premiada com o prêmio Casa Grande Senzala, e nós temos alguns livros dela, né? Tipo, em 1991 ela lançou História da Criança no Brasil, em 1997, História das Mulheres no Brasil, que foi o livro premiado pelo prêmio Jabuti. Em 2007, ela escreveu O Príncipe Maldito. Em 2008, A Condessa de Barral, que é a paixão do imperador Dom Pedro II. Em 2011, ela escreveu o livro, que eu vou falar um pouquinho desse livro, gente. Olha os corações subindo, ó. Eu vou falar um pouquinho aqui desse livro, que é o livro Histórias Íntimas, que é o livro sobre sexualidade, erotismo na história do Brasil. É um livro de história da vida privada, com o tema sexualidade, muito ligado a essa historiografia francesa, né, da história da vida privada, e que é um livro delicioso, assim, tem uma narrativa muito solta, muito suave e cativante. Nós vamos falar um pouquinho desse livro nessa live, não vou falar exaustivamente, porque isso é uma live, não é uma aula, né? A live é uma outra maneira de se fazer, de a gente mostrar o conhecimento histórico, e nós vamos falar um pouquinho desse livro. Mas continuando a falar das obras da Mary, como eu estava falando, ela tem uma paixão pelos personagens da família imperial, né? Então ela escreve sobre Dom Pedro I, sobre Dom Pedro II, sobre os amores de Dom Pedro I e tudo mais. E nós temos também a Mary Del Priore também estreou em 2015 no Romance Histórico. Gente, prestem atenção, romance histórico não é escrita historiográfica científica, é romance histórico. Mas o romance histórico é uma outra categoria, que os conhecimentos históricos estão presentes. E a Mary Del Priore, ela também vai escrever um livro em 2015, que eu estou interessadíssima em ler, que se chama Beije-me Onde o Sol Não Alcança. Esse é o livro Romance Histórico da Mary Del Priore, nossa Clio contemporânea, nossa musa da história, que é um romance entre um conde russo, uma herdeira de um barão do café e uma ex-escrava. Esse é o romance que se monta aí da Mary Del Priore, escrevendo um romance histórico. Bem, gente, eu tive o prazer de encontrar a Mary Del Priore. Agora eu tenho que contar para vocês essa. Eu encontrei a Mary Del Priore em Diamantina, num evento que eu fui de história ano passado. Eu encontrei ela assim na subida eu estava subindo a escada para o evento, ela estava descendo. Tinha talvez resolvido alguma coisa, estava descendo. No cruzamento da escada nós nos encontramos. Aí eu falei assim: professora, olha a resposta dela: não, aqui todo mundo é igual, não é professor, não é professora, não. Todos aqui estão na mesma condição, divulgando suas pesquisas, divulgando seus livros. E eu fiquei encantadíssima com essa resposta que ela me deu, uma resposta de uma beleza, de uma simplicidade tão grandiosa que eu fiquei impressionada, né? Ela podia ter sido arrogante, podia ter sido alguma outra coisa, mas não, ela foi de uma sofisticação
de uma simplicidade sofisticada e grandiosa e generosa que eu fiquei encantada com a resposta dela. Eu tive a honra, né, e o prazer de encontrá-la subindo a escada lá no evento de Diamantina. Então, voltando a falar das obras da nossa musa, Mary Del Priore, é importante a gente saber que esses livros que ela escreve têm uma escrita historiográfica não muito acadêmica, no sentido, ela tem o domínio das técnicas, das metodologias, dos aportes teóricos, mas ela escreve para o grande público. Isso é uma coisa muito legal, porque ela não está circunscrita estritamente no meio acadêmico, ela transita pelos meios e mais, ela socializa o conhecimento histórico para pessoas que estão fora da universidade. É o que a gente precisa hoje na sociedade brasileira, de gente divulgando a história para amplos públicos. E nós vamos falar um pouquinho mais no finalzinho da nossa live sobre os amplos públicos, né, que precisam de história, estão sequiosos por história, história de qualidade. Tô vendo todo mundo aí, né? Igor, Carol, a Grasbreia, Brela, né? Vinícius entrou agora, Vinícius Lempic, Isabela Machado, né? Que legal! Nossa, tô contente com vocês aqui mais uma vez, né? Então, falando um pouquinho mais da nossa musa, da nossa Clio contemporânea, que é Mary Del Priore, é importante a gente localizá-la nesse tipo de escrita, que é uma escrita da história da vida privada e que é uma escrita para o grande público. E é tão importante que a gente escreva para o grande público, principalmente no contexto atual de muitos negacionismos, é importante escrever muito para o grande público. E aí nós vamos falar agora um pouquinho sobre o livro, né? O livro Histórias Íntimas. Esse livro foi lançado em 2011. Ele esteve no ranking dos primeiros livros mais vendidos na época, no início de 2011 e 2012 também, durante semanas. Gente, esse livro tem uma capa belíssima, né? Assim. Essa capa é arte de Marcílio Godoy, né, do criativo Marcílio Godoy. E esse livro tem o prólogo, nada mais, nada menos, de um escritor que talvez vocês não conheçam, que se chama Moacir Scliar. Alguém já ouviu falar de Moacir Scliar? Moacir Scliar, ele era um judeu nascido no Rio Grande do Sul. Ele era médico de formação, já é falecido, e que foi um grande escritor de vários romances, que escreveu muito sobre as tradições judaicas no Brasil através de romances. E é Moacir Scliar que faz o prefácio do livro Histórias Íntimas, um prefácio muito elogioso a Mary Del Priore, e ele diz logo no início do prefácio que ela consegue descortinar um tema que é um tema sigiloso, um tema tabu, que é o tema sexo. E até hoje, né, gente, convenhamos, o tema sexo, até hoje, na historiografia, nas análises, nas pesquisas, ainda é um tema tabu. E a Mary Del Priore, com a sua linguagem mais solta, mais suave, mais grande público, ela consegue falar da história, das histórias íntimas, das histórias das vidas amorosas dos brasileiros e das brasileiras durante os 3 séculos, durante o período colonial, durante o imperial e durante os dias atuais. Então, é um livro maravilhoso de ler. Aí, Aparecida, Agostinho Vitor, tem algumas pessoas que eu não conheço, provavelmente são meus novos alunos de América Portuguesa, que tiveram as aulas interrompidas pela pandemia do coronavírus, né? Não podemos esquecer disso. Nossa, tô acenando para todo mundo que está entrando agora. E nós estamos falando de Histórias Íntimas de Mary Del Priore, a nossa Clio, né, a nossa musa da história. E nesse livro, com o prefácio do Moacir Scliar, que é esse romancista premiado, membro da Academia Brasileira de Letras, que nós temos o início da análise e das
das pesquisas e da escrita da história da Mary Del Priore. Gente, esse livro, eu não vou ficar falando muito exaustivamente, porque isso aqui é uma live, mas ele tem 5 capítulos. Um se chama Da Colônia ao Império, o 2, Um Século Hipócrita, o 3, Primeiras Rachaduras no Muro, o 4, Olhares Indiscretos, o 5º e último capítulo, As Transformações da Intimidade. São 5 capítulos, mãozinha aberta, 5 capítulos nesse livro sensacional, que é um livro extremamente curioso, muito rico em informações. Mariellen Lourenço! Oi, Mariellen! Um beijo! Você é aluna minha nova, né, da nova turma. Igor tá aí, o estudioso da Inquisição. Então, esses são os capítulos. Tô te vendo, Mariellen, tô te vendo. Um beijo. E nós vamos falar um pouquinho de cada capítulo. Então, na verdade, gente, ela tem muitas informações dentro do livro sobre a vida das pessoas no cotidiano, nas suas relações amorosas, sexuais, mas eu não vou falar de muita coisa, de tudo, porque não tem como, né? Isso aqui é uma live. Ah, Elton Alves, da turma velha. Gente, eu tenho turma nova e turma velha aqui. Que barato, gente. Turma nova e turma velha. Gostei. Então, eu vou falar de alguns pontos que eu selecionei de cada capítulo. Por exemplo, no capítulo 1, que é da colônia ao império, é um capítulo que ela vai falar da precariedade da vida colonial, que não havia romance nenhum, as coisas eram muito difíceis nos tempos da colônia. Mas eu vou destacar um ponto interessante desse capítulo que se chama a misoginia racista. Alguém aqui já sabe o que é isso? Misoginia? Alguém sabe? Responde aí alguém para mim o que é misoginia racista. Esse primeiro capítulo vai falar um pouco dessa misoginia, né? A misoginia foi fabricada lá na Idade Média com discursos jurídicos, discursos religiosos, médicos, contra a mulher. A mulher é inferior ao homem. Esse é o ponto. A mulher é inferior ao homem. Então esse discurso foi fabricado e o capítulo 1 da nossa musa Mary Del Priore vai falar sobre isso, sobre a misoginia no Novo Mundo, que era uma misoginia racista, ou seja, atingia as índias e atingia as negras. Então ela vai se debruçar muito sobre isso. É claro que o capítulo tem muitas outras coisas, fala que não existia cama na sociedade colonial, é isso aí, ódio à mulher, racista, em especial às negras. Leire Nascimento, aluna muito antiga, Leire Nascimento. Pois é, gente. Então, esse primeiro capítulo é sobre a misoginia racista que existiu no período colonial e nos dias de hoje ainda existe, infelizmente ainda existe. E aí nós vamos para o segundo capítulo, que também é um capítulo riquíssimo em informações e que se chama O Século Hipócrita, né? O século falso, o século hipócrita, que é o século XIX. Que é um século que vai impor um comportamento à mulher pacata, sóbria, relações sexuais só para procriação, a mulher tem que ser totalmente dependente, subordinada a seus maridos. Mas é um século hipócrita, segundo a nossa musa Mary Del Priore, porque o próprio imperador transgredia as regras morais vigentes na sociedade imperial. O imperador Dom Pedro I, quem não sabe que Dom Pedro I era um imperador fogoso, né? E muito obsceno. O que mais tem aí são filmes, novelas, livros, inclusive da própria Mary, falando desse imperador que transgredia as regras morais. Ele era extremamente mulherengo, ele teve inúmeras amantes e uma amante muito conhecida dele foi a Domitila. Olha que nome bonito, Domitila. Domitila foi a amante preferida de Dom Pedro I. Sim, Bruna Terra. Dom Pedro I era extremamente safadinho.
O apelido dele, né, na vida íntima dele, era Foguinho. No livro da Mary Del Priore, ela fala dos apelidos eróticos de Dom Pedro I. Ela fala das cartas que ele trocava com a Domitila. E tem algumas coisas bem interessantes. Esse capítulo, Domitila, sim. Eu acho o nome bonito, acho o nome Domitila. Tem uma carga erótica nesse nome, sim. Algumas pessoas não gostaram, mas eu acho esse nome lindíssimo, Domitila. E o livro vai trazer esse romance caliente de Dom Pedro I com a sua amante Domitila, né? E vai descrever algumas cartas, que eles trocavam muitas cartas, e quando eles trocavam muitas cartas, ele jurava amor para Domitila, que mandava beijos, né? Beijos para minha coisa, beijos e for, do seu imperador, seu Foguinho, do Demonão. Olha o apelido de Dom Pedro I, Demonão. Pois é, gente, como é que tá aí, gente, a nossa live? A internet caiu, vocês estão conseguindo me ver? Manda coraçãozinho aí que eu quero ver, manda coraçãozinho. Não, acho que a internet não caiu não, eu tô falando aqui, se vocês estiverem me ouvindo. E aí uma outra coisa interessante, que o século XIX é um século tão hipócrita, segundo Mary Del Priore, que havia as teudas e manteudas. Aí Gigi, entrou a Gigi agora, o Davi, né? Mary Ellen, tô te vendo aí. Que bom, a internet tá aguentando a gente, a internet tá aguentando. Pois é, Carol tá aí, Sara, Aparecida Estelzia, e legal. Então, gente, teudas e manteudas eram as amantes dos ricos homens do Brasil Império. Esse era o termo que era definido a uma amante. Teudas e manteudas. Olha só que termo engraçado, né, pessoal? Teudas e manteudas. Dá umas excelentes trabalhos aí acadêmicos, monográficos sobre as teudas e manteudas do Brasil Imperial. Muito interessante. E aí, pessoal, ela vai para o terceiro capítulo do livro, que se chama Primeiras Rachaduras, porque a mulher durante um tempo ela tinha que ficar submissa ao homem, ela era considerada inferior, era o discurso misógino que prevalecia contra a mulher. Mas chegando no século XX, essas coisas começaram a mudar, surgiu a sociedade do espetáculo, a sociedade era mais urbanizada, industrializada, as ciências estavam progredindo, e essa mulher começa a sair debaixo do tapete dos homens, com muita dificuldade, com muitos enfrentamentos, mas começa a sair debaixo do tapete dos homens. Nesse livro, nesse capítulo chamado Primeiras Rachaduras, a nossa querida Mary Del Priore vai falar de uma coisa interessante. São vários assuntos que ela trata dentro dos capítulos, são capítulos muito ricos, mas eu estou selecionando aqueles que eu achei mais interessantes e mais impactantes. E nesse capítulo 3, ela vai falar nada mais, nada menos do que da invenção da lingerie, pessoal. Vocês já ouviram falar de lingerie? Eu sei que vocês têm lingerie em casa, eu também tenho as minhas lingeries, né? Então ela vai falar de lingerie, da invenção da lingerie. Imagina só, pessoal, a partir da invenção da lingerie, como a mulher começa a assumir o papel de sedutora no século XX. Como é que é criativa, né, a mente dessa historiadora para pesquisar a invenção da lingerie e as táticas de sedução das mulheres que estão começando a sair debaixo do tapete do poder da sociedade patriarcal e estão começando a respirar um pouco novos ares, né, e novas possibilidades e liberdade. Afinal de contas, elas estão em busca de liberdade, as mulheres do século XX. E é isso aí, foi inventada a lingerie porque é um período no século XX, iniciozinho do século XX, que as mulheres começam a respirar
a saírem do poderio da sociedade patriarcal. É tudo ainda muito difícil, é tudo ainda muito complexo, mas elas estão começando a sair do domínio dos homens da sociedade patriarcal, que vem lá dos tempos coloniais, né, que a sociedade patriarcal era extremamente mais brutal e mais enfática. No século XX é o século moderno, é o século da indústria, é o século da fotografia, do cinema e é o século da lingerie. E é muito legal a maneira como a Mary Del Priore vai falar da lingerie, para vocês sentirem um gostinho. Graças à lingerie, o corpo passou a ser um objeto estético, fonte de desejo e contemplação, não só o santuário de virtudes vitorianas e hipocrisia. O pudor começava a recuar, inculcado desde a primeira infância e reforçado nas meninas durante a adolescência. Doravante ele iria se articular com as exigências do casamento. O casamento continua sendo a regra principal. Casais se escolhiam cada vez menos para atender aos interesses familiares e cada vez mais por amor. O trunfo do encanto físico e da sedução passava a contar, e o refinamento da sugestão introduzia-se na intimidade dos homens e das mulheres. Um pouquinho da linguagem, né, mais suave e mais aberta, que é a linguagem da nossa historiadora Mary Del Priore, que é uma linguagem voltada para públicos mais amplos e não só os públicos do mundo acadêmico, né? É sensacional, vale a pena vocês lerem os livros da nossa musa contemporânea da história, que é a Mary Del Priore. E aí depois, né, ela fala de vários outros assuntos, mas nós precisamos falar de um assunto interessante. Agora não é um assunto tão legal como a lingerie, né? Que a lingerie é um assunto legal, a gente pode falar aqui horas e horas sobre lingerie. A gente pode falar horas e horas aqui sobre lingerie, mas agora vamos falar de um assunto sério que a nossa amiga Mary Del Priore traz nesse livro, que é a emergência da lipofobia. Alguém aqui já foi vítima de lipofobia? Alguém sabe o que é lipofobia? Gente, lipofobia é odiar as pessoas gordas, é o ódio e o ataque às pessoas que são mais rechonchudas, que são mais gordinhas. Isso tem causado bullying nas escolas e em várias outras instituições. Essa lipofobia, ela foi produzida no século XX, porque antigamente o ideal estético da mulher, vocês devem saber disso, era o ideal de mulheres mais rechonchudas, mais gordinhas. Só que o século XX é o século da indústria, é o século do movimento, é o século das cidades, da urbanização intensa. Então as mulheres precisavam ser mais magras, mais ágeis. Aí surge esse ideal estético da magreza no século XX. E a lipofobia vai vir como o resíduo, como é o subproduto dessa estética da magreza que vai ser desenvolvida no século XX, principalmente também pelo cinema. O cinema hollywoodiano vai expor as suas deusas, as suas musas, as suas grandes beldades, todas quase praticamente magras. Mas aí nós temos uma coisa interessante que vai prevalecer no ideal estético da mulher no imaginário masculino, que a Mary Del Priore vai tocar nesse assunto. Mesmo com essa estética da magreza que vai se desenvolver no século XX, que ela analisa aqui, falando um pouco da lipofobia, ela fala só um pouquinho da lipofobia, que é essa aversão a pessoas gordas, o ataque a pessoas que são mais gordas. Muita gente já deve ter sofrido ataques de lipofobia aqui, já devem ter sofrido estigmas por serem mais cheinhas, mais gordinhas, né? Tanto mulheres quanto homens, né? A lipofobia, que é essa aversão às pessoas mais cheinhas, acontece tanto com os homens quanto com as mulheres, não é isso, gente? É uma coisa muito, muito séria. E essa lipofobia acontece, ela surgiu no século XX, segundo a Mary Del Priore. E aí o que tem de interessante sobre isso também, é que essa estética da magreza, por mais forte que ela seja, no imaginário masculino, a preferida ainda é a mulher morena, de coxas grossas e de grande bunda. A gente tem a Anitta para provar isso aí, né? A cantora Anitta, né? Que é assim,
a funkeira Anitta, grande cantora, né, gente, que mostra esse imaginário masculino, que ainda é um imaginário que valoriza quadris, valoriza nádegas, seios pequenos e pouco salientes, que valoriza as mulheres morenas, né? Gilberto Freire, né? A Mary Del Priore é muito fã do Gilberto Freire, ela é apreciadora do Gilberto Freire, e Gilberto Freire já falava das morenas rechochudas, né? De grandes quadris, de grandes nádegas. Esse ideal está no imaginário masculino, mesmo com a estética da magreza. Tá chegando muita gente aí, ó. Eu falei da cantora Anitta, né? A cantora Anitta está dentro desse imaginário masculino, da morenidade, das nádegas, dos quadris, que a nossa amiga Mary Del Priore vai falar desse imaginário masculino no século XX. O livro tem muita coisa interessante, mas eu não vou ficar falando do livro todo, porque eu quero que vocês leiam esse livro, porque é um livro muito revelador. Não estava preparada para a Anitta agora. Bruna Terra, a gente pode pegar outros exemplos aí, exemplos mais antigos, né? Quem já não ouviu falar, esse é um exemplo sensacional, de Sônia Braga, gente. Sônia Braga, que fez Gabriela, que fez Dona Flor e seus dois maridos. Já ouviram falar de Sônia Braga, né? Os mais novinhos talvez não, mas Sônia Braga foi a musa do cinema na década de 70 do século XX, e ela é esse ideal de mulher, né? Do imaginário masculino, uma mulher morena, mais voluptuosa, né, mais rechochuda, de nádegas grandes. A Sônia Braga, a gente vai falar inclusive da Sônia Braga um pouquinho mais à frente. Sônia Braga, o pessoal tá sabendo quem é Sônia Braga, hein? O pessoal tá sabendo quem é Sônia Braga, que foi por muito tempo a grande musa do cinema brasileiro na década de 70, das pornochanchadas brasileiras. Ela foi a grande deusa, com filmes como Gabriela, filmes como Eu Te Amo, Dona Flor e seus dois maridos, A Dama do Lotação. São todos filmes de pornochanchada, protagonizados pela diva, que é a eterna diva Sônia Braga, né? Todo mundo conhece Sônia Braga. Aplausos para Sônia Braga. Muito bem, a dama do lotação, da lotação. Alguns falam do lotação, né? Mas eu acho que o certo é da lotação. É um dos ícones dos filmes de pornochanchada do Brasil da década de 70. Inclusive o livro da Mary Del Priore fala um pouquinho desses filmes da pornochanchada, porque a pornochanchada ela vai se desenvolver justamente durante a ditadura civil-militar brasileira. O que mais tinha era filme de pornochanchada, que é um filme que tem uma pegada engraçada, mas que tem um conteúdo erótico, né? Pornochanchadas. E aí, Elton Alves está lembrando Rita Cadillac e Gretchen, a eterna rainha do rebolado, Gretchen. Muito bem, você está interagindo legal aí, os corações estão subindo. E nós temos um colega na nossa sala, temos o professor Júlio Bentivoglio, está na live. Pô, você entrou agora, cara. Eu estava falando de Sônia Braga no imaginário masculino da década de 70. O pessoal foi ao delírio aqui. Não sei se você acompanhou eu falando da Sônia Braga, que é o ideal da morenidade, da mulher de formas abundantes, e que por muito tempo povoou o imaginário masculino no Brasil, não é? A Sônia Braga. Pois é, gente, então disciplina História e Cinema, Bruna Breguês, uhul! Eu cheguei a falar dos filmes de pornochanchada
nessa disciplina, mas acho que eu falei muito pouco. E a Júlia Bentivoglio está falando da Sônia Braga, né? Que por muito tempo ela esteve realmente no imaginário masculino. Eu acho que até hoje ela está, de uma certa forma, embora já com mais idade, mas mesmo assim ela ainda está no imaginário masculino erotizado no Brasil, né? Então o livro da Mary Del Priore, ela também tem esse capítulo sobre as primeiras capítulo 3º sobre as primeiras rachaduras, e tem o capítulo 4º, que é um capítulo de muitos assuntos interessantes, que se chama Olhares Indiscretos. Esse capítulo de histórias íntimas é um capítulo... Estão falando da Rita Cadillac, da Gretchen. No filme Aquários, ela tá divina. A Sônia Braga está divina no filme Aquários. Só que no Bacurau ela está totalmente desconstruída, completamente desconstruída no filme Bacurau. Mas em Olhares Indiscretos, ela vai, que é o capítulo 4 do livro, a Mary Del Priore vai falar de muitas coisas interessantes. Vai falar de crimes passionais, vai falar da história da pedofilia, vai falar de temas muito interessantes. Só que eu escolhi um tema que ela falou em um parágrafo, mas que é um tema fascinante, que é um tema, inclusive, que tem a ver com a história do Espírito Santo. E tem a ver com a história do Espírito Santo, porque é uma personalidade nascida em Cachoeiro de Itapemirim. Quem consegue adivinhar quem é essa personalidade do Espírito Santo? Nascida em Cachoeiro de Itapemirim, ela na década de 30, ela já andava pelada nas praias. Gente, imagina que loucura, andar pelada nas praias, no governo de Getúlio Vargas. Vocês conseguem conceber isso? Essa mulher já fazia isso, né? Ela era uma mulher já desinibida e liberada, né? Já meio que antecipando a emancipação feminina, que acertaram. Tem uma pessoa que já sabe quem é a personalidade de Cachoeiro de Itapemirim, que se tornou assim o ponto fora da curva, porque no início do século XX essa mulher fundou um clube de naturismo em uma ilha na Baía de Guanabara. Sim, é Dora Vivacqua, Luz del Fuego, Luz del Fuego. Dora Vivacqua, capixaba de Cachoeiro de Itapemirim, na década de 30, fez uma revolução no estado do Espírito Santo. A mulher era danada. A mulher saía sem roupa para as praias, fundou clube de naturismo, era artista de circo, era vedete. E esse nome artístico, Luz del Fuego, ela conseguiu esse nome a partir de um batom. Um batonzinho, né? Que tô até com um batom aqui. Ela comprou um batom na Argentina e o batom se chamava Luz del Fuego. Então ela simplesmente, a Dora Vivacqua, a partir desse batom argentino chamado Luz del Fuego, ela criou esse nome artístico. Mas o nome original dela é Dora Vivacqua, só que o nome artístico é Luz del Fuego. Já ouviram falar de Luz del Fuego? Pois é, e essa mulher, Luz del Fuego, lá de Cachoeiro de Itapemirim, do Espírito Santo, minha terrinha, Espírito Santo, minha segunda terra mais querida no mundo, depois de Niterói. Pois é, ela não vai ser paradigma nenhum, né? Luz del Fuego, ela não é paradigma de nada, porque é início do século XX, a moral ainda é muito rígida, as mulheres precisam estar submetidas aos homens, precisam ser sóbrias, pacatas, precisam ser mães. Então ainda esse paradigma é muito forte no século XX, muito forte. E Luz del Fuego, eu estou dizendo que ela é o pontinho fora da curva, que ela, no início do século XX, ela dançava com as cobras, ela tinha um negócio de dançar com as cobras, ela dançava com as cobras, ela ficou tão famosa com essas danças
com as cobras jiboias, que ela foi parar no Egito. Ela dançou para príncipes no Egito com as cobras, para vocês verem. E quando ela volta dessas viagens internacionais, ela compra uma ilha, a Ilha do Sol, na Baía de Guanabara, que vai ser o primeiro clube naturista. Nudismo, tá, gente? Nudismo. Ficar pelado, ficar pelada. Então, ela compra uma ilha para todo mundo ficar pelado e ficar pelada, que é a Ilha do Sol, que foi frequentada por artistas norte-americanos e celebridades francesas. Até Brigitte Bardot frequentou a ilha de Luz del Fuego, para vocês terem uma ideia. Isso tudo que eu estou falando não está no livro da Amélie Del Priore. Isso tudo é pesquisa que eu tenho feito. Mas a Amélie Del Priore, ela fala da Luz del Fuego o seguinte: exceção à regra foi a dançarina naturalista Luz del Fuego, ou Dora Viváqua. Nos anos 30, ela já desfilava nos carnavais da pequenina cidade de Cachoeiro de Itapemirim com fantasias mínimas e com roupas transparentes, com biquínis feitos de lenços. Chegou ao auge da carreira apresentando-se nua, enrolada em cobras, na década de 50. A nossa amiga, ela fala, a Amélie Del Priore, ela fala um pouco da Luz, mas ela fala em um parágrafo. A maioria das informações aqui são de pesquisas e outras leituras que eu fiz. Só uma ilha dessas, a minha vida depois dessa quarentena, isso aí, Elton. A gente tá precisando de passeios em altas ilhas aí. Essa ilha é a Ilha do Sol, Bruna. É uma ilha que fica na Baía de Guanabara, perto da ilha de Paquetá. Paquetá é mais conhecida, né? Pelos romances de José de Alencar e tudo. É perto da ilha de Paquetá que fica o primeiro clube de naturismo da história do Brasil, fundado por Luz del Fuego. Isso é um assunto muito legal, né? Dá vários trabalhos científicos em cima desse assunto aí, né, pessoal? Luz del Fuego. E aí, continuando, a nossa querida Amélie Del Priore, a musa da história, ela vai chegar ao 5º capítulo, que é o último capítulo, que eu considerei um capítulo assim um pouco triste, né? O capítulo tem uma pegada melancólica, que se chama As Transformações da Intimidade. Nesse capítulo, a nossa amiga e a musa Amélie Del Priore, ela vai escrever sobre a revolução sexual da década de 60 e da década de 70 do século 20. E ela vai falar de várias coisas aí, para vocês terem ideia. O capítulo é tão rico em informações. O capítulo fala até do filme O Último Tango em Paris, que foi muito censurado aqui no Brasil. O filme do Bertolucci, O Último Tango em Paris, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do filme O Último Tango em Paris. Esse capítulo, As Transformações da Intimidade, é um capítulo que fala da revolução sexual da década de 70. É sim, Leire, a Luz del Fuego, voltando um pouquinho para Dora Viváqua, foi considerada maluca. Ela foi internada em hospícios em Cachoeira de Itapemirim. É uma história muito interessante, a história dessa personagem capixaba, tão arrojada, tão ousada e tão corajosa, né? Ela era muito corajosa, porque peitar uma sociedade do século XX, iniciozinho do século XX, fazendo tudo que ela fez, né? Agora, o destino dela foi trágico. Ela morreu assassinada. Não sei se vocês sabem, a Luz del Fuego morreu assassinada, um assassinato cruel, em 1967. Ela nasceu em 1917, morreu em 1967, assassinada na Ilha do Sol, que ela fundou o Clube de Naturismo. Mas agora, falando das transformações da intimidade, é um capítulo muito rico, com várias informações, e é um capítulo que vai falar muito da pílula anticoncepcional, né? A pílula estão perguntando sobre a morte de Luz del Fuego. Ainda é uma coisa ainda meio sombria, esse assassinato de Luz del Fuego, né? Aliás, a personagem Luz del Fuego, a história dela, a gente
precisa ser estudada de forma mais intensa. Tem muita coisa ainda para ser descoberta. O que se sabe é que ela foi assassinada em 1967 no Clube de Naturismo que ela fundou na Ilha do Sol, na Baía de Guanabara. Mas aí, falando da pílula anticoncepcional, gente, essa é a protagonista da revolução sexual da década de 70, é a pílula anticoncepcional. E a nossa amiga Mary Del Priore vai fazer a história da pílula anticoncepcional desde o iniciozinho da década de 60. Os primeiros testes de pílulas anticoncepcionais foi feito em Costa Rica. E as pílulas anticoncepcionais, as pessoas tinham muito medo de tomar as pílulas. Tudo que é novidade causa medo, né? E as pílulas anticoncepcionais, elas eram tanto para mulheres quanto para homens. E nós temos aí uma série de questões sobre as pílulas anticoncepcionais. E nas transformações da intimidade, é o capítulo também que a Mary Del Priore vai falar do que a gente já tinha comentado no comecinho da live sobre pornochanchada. Que ela vai colocar, o que é pornochanchada? A pornochanchada é liberal ou a pornochanchada é conservadora? Não existe ainda as interpretações sobre as pornochanchadas são muito contraditórias. Alguns têm uma linha de interpretação que a pornochanchada é conservadora, porque ela aconteceu em plena ditadura militar. Os outros já têm uma outra percepção de que a pornochanchada seria libertária. Então não existe um consenso sobre a interpretação das pornochanchadas. Estão subindo corações, hein? Nossa live já está acabando. Nós já chegamos no 5º capítulo de Mary Del Priore, em Histórias Íntimas. Vale a pena ler esse livro. É um livro desvelador, com muitas informações. E aí, pessoal, falando um pouquinho aí dessa questão das pornochanchadas, o que acontece? Esses filmes ainda estão sendo interpretados pelos especialistas e os corações estão subindo. Os corações estão subindo e aí esses filmes estão sendo interpretados. Ela vai falar um pouco dessas pornochanchadas e vai falar do cinema americano que veio na década de 80 para dar uma porrada na pornochanchada, que não consegue resistir com a concorrência do cinema de Hollywood, né? Hollywood sempre dando porrada no nosso cinema, mas o nosso cinema é forte e é um cinema de resistência, já passou por muitas situações e está aí firme e forte o nosso cinema, né? Não podemos esquecer do mais recente filme com a diva Sônia Braga, que é Bacurau, e o nosso cinema segue firme e forte, mesmo com a concorrência dos cinemas estrangeiros, principalmente do cinema hollywoodiano. E aí nós temos aí Bruna Terra, Joyce entrou agora. Ah, que legal! Que legal, Bruna Terra, Gaia, Gás Brela, Joyce, Bruna Passos. Aí, Bruna Passos, eu tô com as duas Brunas aqui na nossa live, hein? É Bruna Terra e Bruna Passos, as duas estão aqui na live. Giovana Novaes, Giovana, nosso cinema é tudo, Rossaninha, gostei do Rossaninha. Não, Bacurau é excelente. Bacurau é excelente. Sim, aí ó, Júlio falando de Xuxa, Júlio Bentivoglio, um grande beijo, meu amigo, falando de pornochanchada, falando do filme Amor Estranho Amor, com Xuxa. Já é um filme na decadência da pornochanchada, porque já é década de 80, já está na decadência da pornochanchada. O auge da pornochanchada é década de 70, com a Super Fêmea, com a Vera Fischer, que a Vera Fischer também fez, tá, gente? Pornochanchada, Vera Fischer, Sandra Breia, Sônia Braga, Antônio Fagundes, todos esses atores e atrizes fizeram muitos filmes de pornochanchada. Tem mais uma Bruna na minha live, tem a Bruna Mosini, aí, ó. E tem a Bruna Breguês, tem um monte de Brunas na minha live, passou de 3, 4 Brunas, já coleção, e muitas Brunas na live. É isso aí. Um beijo pra
para as Brunas da UFES, um beijo para meus alunos. Não acabou ainda não, eu só estou dando beijo. Pois é, gente, então nós estamos chegando no finalzinho de nossa live e aí eu quero falar Matilde Mastrange, meu amigo Júlio Bentivoglio, lembrando das musas da pornochanchada no Brasil, Matilde Mastrange, Paulo César Pereio, nossa, muito pornochanchada, e tem um filme belíssimo dele, com a Sônia Braga, é um filme do Arnaldo Jabor, que se chama Eu Te Amo. Quem não viu esse filme tem que ver, Eu Te Amo, é um filme do Arnaldo Jabor, com a Sônia Braga e com Paulo César Pereio. É um filme considerado pornochanchada, mas não é aquela pornochanchada clássica, não. É um filme mais chique, mais sofisticado. O filme se chama Eu Te Amo. Outro dia eu revi esse filme, porque eu assisti um debate sobre pornochanchada na TV Cultura, e depois do debate que eu assisti sobre os filmes de pornochanchada, eu fui assistir Eu Te Amo, do Arnaldo Jabor. É um filme belíssimo. Eu não considero muito pornochanchada, eu considero mais um filme cult, um filme erótico, um filme cult. E esse capítulo termina de uma forma um pouco triste, né? Que a Mary Del Priore, ela vai falar muito da questão da solidão do mundo contemporâneo, que nós somos muito sós, estamos mergulhados na solidão, e o filme termina um pouco tristonho, né? O livro da Mary Del Priore termina um pouco tristonho, que ela, inclusive, ela faz uma pergunta, uma indagação, se todo o hedonismo, né, e toda a coroação da revolução sexual terá como seu fim a volta do ascetismo, né? Ela vai terminando assim, falando dessa questão da solidão do mundo contemporâneo, que a revolução sexual se dissipou e que o ascetismo está começando a tomar conta dessa revolução sexual da década de 70, né? E ela vai terminar dessa forma. E aí eu vou terminar falando que a nossa amiga Mary Del Priore, a nossa Clio do mundo moderno, contemporâneo, ela é uma praticante de história pública. Gente, história pública, o que é a história pública? A história pública é o campo de práticas da historiografia praticada por profissionais da história que tem como objetivo interagir com públicos mais amplos e não só os públicos das universidades. A história pública surgiu na década de 70, foi criada pelo historiador Robert Kelley, nos Estados Unidos. A história pública foi criada na década de 70 nos Estados Unidos, se espalhou e se expandiu para a Austrália. A Austrália tem história pública, muito desenvolvimento de história pública, e também na Inglaterra. A história pública no Brasil, que é o nosso país, ainda está engatinhando, ainda é embrionária. Nós precisamos de mais historiadores que façam a história pública, que é essa história que interage com públicos mais amplos, que é uma história para amplas audiências, e não só para o público acadêmico, e não só para o público das universidades. Nesse evento que eu fui em Diamantina ano passado, tem um livro muito interessante do Bruno Leal, que é História Pública e Divulgação da História. É um livro do Bruno Leal e da Ana Tavares, pela Letras e Voz. É um livro que foi lançado ano passado sobre o que é a história pública. Nós precisamos muito de história pública. Inclusive, a história pública é uma forma de destruir com os negacionismos históricos. Precisamos. Ricardo Rodrigues entrou agora, Ricardo! Né? Então, a história pública, ela vem para difundir o conhecimento da história para públicos mais amplos. Nós precisamos praticar muito a história pública. E a nossa musa, a nossa Clio contemporânea, que é a Mary Del Priore, ela é uma praticante de história pública. Gilberto Meirelles! Aí, Gilberto!
Então, ela é uma praticante. Eu vou encerrando, então, a minha live, né, falando da nossa amiga, da nossa diva, né, que eu sou muito fã da Mary Del Priore. Nós vamos falando que ela é uma grande praticante da história pública. É a história para os grandes públicos. Não é a história que está dentro de muros. Pelo contrário, a história pública, ela sai dos muros. Ela pula todos os muros. Essa é a grande diferença dessa história. É uma história que pula todos os muros. Acabamos a nossa live. Fechamos a nossa live com Mary Del Priore. Eu estou muito feliz com vocês aqui. E eu vou anunciar a nossa próxima live, que vai demorar um pouquinho para sair, porque eu vou ter que estudar bastante. A nossa próxima live vai ser o Super Raimundo dos Donos do Poder. Escrevam aí, a nossa live vai ser o Super Raimundo dos Donos do Poder. Os Donos do Poder, a nossa próxima live. Um beijo, pessoal, muito contente com vocês. E esperem aí, Raimundo, Super Raimundo, com os Donos do Poder.